Estou aqui morrendo de saudade de vocês. E agora nós vamos continuar trabalhando. Eu faço aqui e vocês fazem aí. Vamos lá, ciências, trabalhando sobre o reino vegetal. Hoje eu vou falar para vocês sobre as partes das plantas. Vamos lá? Aqui no reino vegetal, nós vamos aprender as partes das plantas. Nas plantas nós temos o fruto, as flores, as folhas, o tronco e a raiz. Cada um tem a sua função. Os frutos protegem as sementes. As sementes vão desenvolver-se, originando uma nova planta. Alguns frutos não possuem sementes, como a banana, e já outros possuem apenas uma semente, como o abacate. Outros possuem várias sementes, como a fruta do conde e o mamão. A flor é o órgão de reprodução, a flor, de algumas plantas. É a partir dela que nascem os frutos e as sementes. As folhas produzem alimentos e são responsáveis pela respiração dos vegetais. Algumas folhas também servem de alimentos, algumas folhas também servem como alimento, como a alface, a rúcula e o agrião. A raiz, ela fixa a planta no solo e também retira a água e os sais minerais dela para a produção de alimentos. Algumas raízes servem de alimento, como a batata doce, a cenoura e o nabo. E o caule, ele sustenta as folhas e distribui a água e os sais minerais e os alimentos para as demais partes das plantas. A cebola, a cana-de-açúcar, o gengibre são exemplos de caule que servem como alimento. O substrato, a superfície ou meio no qual os vegetais e os outros organismos vivos se apoiam ou se desenvolvem. Pode ser a terra, na rocha, no solo, ou no rio, ou até mais em outro ser vivo. Agora vamos de atividade? Nós vamos lá. Coloque V para as frases verdadeiras e F para as falsas. O caule é forte e sustenta o galho. É certo? Sim, verdadeiro. Acabei de falar que o caule, que ele sustenta, lá a árvore. Sustenta os galhos. F. Das folhas se desenvolvem as sementes. Das folhas, gente? Não, é falso. A raiz fixa a planta no solo? Sim, verdadeiro. As plantas não precisam do sol? Falso. As plantas precisam sim do sol. Próximo, responda a cruzadinha. Preencha a cruzadinha. Qual o nome das partes das plantas que você estudou? Nós aprendemos sobre as folhas, o caule, a semente, a raiz, as flores e os frutos e a folha. A. Sustenta as folhas, as flores e os frutos. Quem é que sustenta as folhas, as flores e os frutos? É o caule. B. Dão origem a novas plantas. Quem que dá origem a novas plantas? A semente. Sementes. Fixa a planta no solo. Quem que fixa a planta no solo? A raiz. D. São responsáveis pela produção das plantas. Quem é que é responsável pela produção das plantas? As flores. Protege as sementes. Quem protege as sementes? As frutas, os frutos. E o último são responsáveis pela respiração. Quem é o nariz das plantas? As folhas. Prontinho? Preenchemos aí a cruzadinha. Página 69. Na página 69, nós vamos ligar as respostas correspondentes. Vamos lá. Eu tenho raiz, caule, folha, flor, fruto.
A parte pela qual algumas plantas se reproduzem. Qual é a parte com a qual algumas plantas se reproduzem? A parte é a flor. Guarda as sementes e serve de alimento para outros seres vivos. Quem é? É o fruto. Além de guardar a semente, ainda serve de alimento. Fixa a planta no solo e retira o seu alimento. Quem é que fixa a planta do solo e do solo retira o alimento para a planta? É a raiz. Transporta os alimentos e os sais minerais para a parte da planta. É o caule. E é a parte na qual ocorre a produção de alimentos de plantas. Qual é? A folha. Aí, 4. Relacione adequadamente. Nós temos caule, raiz, folha e fruto. Alface, espinafre. Quem sabe o que é isso? A alface e o espinafre é uma folha. Vamos colocar 3. Laranja, banana. É o quê? É uma? São frutas. Qual é o número da fruta? O fruto? 4. Palmito e cana de açúcar. Quem sabe o que é isso? São caule. Batata e cenoura é raiz. 2. Então vai ficar 3, 4, 2, 1. Prontinho? 5. Descubra o nome de algumas plantas que não possuem flores e frutos, riscando as letras que se repetem. Depois escreva abaixo. Vocês vão riscar essas letrinhas aqui, ó. Riscando todas as letrinhas que estão repetidas. O Y. O que vai sobrar? Vai dar samambaia, que é o nome de uma planta, e outra que é avenca, ok? É o nome de outra planta. Certinho? E 70. Resolva a charada e descubra a parte da planta. Eu guardo as sementes. Quem que guarda as sementes é o fruto. Prendo as plantas ao substrato. Quem é? Tá substrato, deve ser subsolo. É a raiz. Na maioria das vezes tem uma coloração esverdeada. É a folha. Enfeita a sua casa e perfuma o ambiente. Sou a flor. Encontre no diagrama 7. Encontre no diagrama as partes da planta. Quais são as partes da planta? Folha, caule, raiz, flor e fruto. Tá aí. Fácil, né? Pronto? Podemos ir? Então, vamos lá. 8. Agora é com você. Pense e responda. Vocês vão responder aí, são resposta pessoal de vocês. Já comi, gostei. 2 frutos. 2 frutas que você já comeu. Você vai pensar e vai escrever. Ah, tia, eu comi maçã e manga. Isso é a resposta pessoal de vocês. 2 raízes. Ah, batata e cenoura. Um caule. A cana. Uma folha. Alface. Então, vocês vão pensar e vão responder. Resposta pessoal de cada um. Tá dizendo 2, 1 e 1. Ok? Tá aí mais uma correção para vocês, meus amores. Tá aí, façam direitinho. Depois nós vamos estar juntos logo, logo. Então, ó, beijinho, beijinho. Fui!